Olá, pessoal! Estudando bastante? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Boa aula! Pessoal, é um prazer. Meu nome é Rafael Barreto. A gente vai trabalhar a habilidade 24, que é relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. Em relação a essa habilidade, eu acho que tem duas questões importantes que eu queria começar colocando para vocês. A primeira é o que é cidadania, que é uma questão, assim, em filosofia fundamental e excelente, inclusive, o que é ser cidadão. E a segunda, qual é a melhor forma de governo, porque ser cidadão está diretamente relacionado com a forma de governo na qual você está inserida. Inclusive, o verdadeiro cidadão, é o que a gente costuma dizer em filosofia, ele é aquele que constrói a melhor forma de governo e constrói o governo de maneira que é a vontade desse cidadão. O ser cidadão, essa primeira questão, o que é ser cidadão, ela é importante porque a gente precisa entender que cidadão não é só aquele que está na cidade. Cidadão é aquele que participa da cidade, é aquele que entende o que é a cidade e é aquele que faz a cidade acontecer. Então, a primeira dica que você dá para alguém que quer ser cidadão é não se alienar da cidade, não se afastar da cidade. Isso é muito comum, isso acontece todos os dias. Hoje em dia, quando você olha para um sujeito e ele não vota, ele não participa dos movimentos sociais, ele não está ligado nas notícias, no que está acontecendo, ele se aliena politicamente, e você não é um sujeito que você pode chamar de cidadão, então, quer dizer, porque justamente ele não participa ativamente da construção dessa cidade. Vamos fazer um apanhado desse conceito. Eu preparei para vocês aqui o Século de Péricles, 1853, Philipp von Foltz, que é um quadro interessantíssimo porque ele mostra Péricles numa ágora. E na Grécia Antiga, é muito interessante a maneira como eles construíram as cidades dele depois das invasões dóricas, né? Porque o que aconteceu? A construção da cidade grega, da polis, ela se deu da seguinte maneira. Eu estou falando de uma Grécia Antiga aqui, de mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo. Aqui no centro você tinha um palácio fortificado. As pessoas, né, os cidadãos, as pessoas que vivem na cidade, viviam em torno do palácio com um muro fechando tudo isso. Essa cidade estava sendo constantemente atacada por forças externas, um persa, as guerras, por exemplo, entre gregos e troianos. Então, essa cidade era construída no alto, fortificada para evitar essas invasões. O interessante é o seguinte, a cidade grega evoluiu, conforme a gente avança para o século VI, para o nascimento da filosofia, inclusive o século VI, o século V, com Péricles também, com o nascimento da democracia, para uma cidade em que não existe mais o muro na parte externa da cidade, e aqui no centro, em vez de ter um palácio, eu tenho agora uma ágora. Essa ágora é uma praça, não é mais um palácio fortificado que protege a cidade. E essa praça, como eu mostrei para vocês aqui na imagem do Philipp von Foltz, é um lugar de discussão política, de participação política, debates, de brigas, inclusive. E vocês estão vendo, vocês podem ver aí todas as pessoas reunidas em torno da praça e Péricles fazendo um discurso. A ágora foi muito importante na Grécia porque ela foi o primeiro momento, o primeiro lugar do cidadão, vamos dizer assim. É o primeiro momento em que o cidadão se reuniu para debater os assuntos da cidade, debater o futuro da cidade, para decidir se essa cidade ia entrar em guerra, se Atenas ia entrar em guerra contra Esparta ou não. Então é um lugar de discussão, um lugar de participação política. Então você pode dizer que a ágora foi o primeiro lugar, o primeiro momento na Grécia Antiga em que o cidadão teve um lugar. É interessante vocês pensarem hoje, isso é muito importante inclusive para o Enem, vocês fazerem essa comparação e pensar hoje onde é que a gente tem esse lugar para a gente se reunir, para a gente ter uma participação ativa na sociedade como cidadão. Será que é a internet? Será que esse espaço agora é virtual? Será que os lugares onde acontecem essas discussões lá em Brasília, eles não estão muito fechados, não estão muito encerrados, a população não tem mais tanto acesso? Apesar dos movimentos sociais, da maneira como as pessoas participam indo lá em Brasília, protestando, será que eles não se fecharam um pouco lá no Distrito Federal? Isso é interessante tudo a gente pensar.
eu coloquei aqui um desenho também para vocês do cidadão na Grécia Antiga. O cidadão é interessante porque ele tinha que ser livre, ele não podia ser um escravo, ele tinha que ter nascido na Grécia, não podia ser estrangeiro, e homem, tá? Livre, homem e grego. Essas eram as condições para você ter uma participação, para você poder participar ativamente da vida política da cidade, né? Inclusive a gente fala vida política porque é justamente a vida da polis, a vida da cidade. Então acaba sendo uma redundância. E o mais interessante aqui é que só 10% da população grega atendia essas condições. Então você tinha 90% da população grega que não eram homens livres, não eram homens, eram mulheres e também estrangeiros. É uma porcentagem muito pequena de pessoas que participam politicamente da cidade e a gente chama isso de democracia. Porque democracia, na verdade, a palavra começou na Grécia como esse demoi, que significa povo, e o kratos, que é o poder. Esse poder estava nas mãos do povo, mas o povo, na verdade, são esses 10% que eram os cidadãos. Não eram todos que faziam a composição dessa cidade. É interessante vocês pensarem que essa porcentagem no Brasil República, quando a gente começa a ser uma república, quando a gente deixa de ser um império no Brasil, começa a ser uma república, e tudo bem, aí começa uma participação, já que a gente agora é uma república aqui no Brasil, tem uma participação da população, essa porcentagem era menor ainda. Essa porcentagem aqui era de 6, 7%. Então, vocês veem, existia, apesar de ser muito pouco de participação política, aqui no Brasil a gente tinha menos ainda na época que a gente era uma república. Isso porque você tinha todas as restrições do conceito de cidadania, a mulher não era considerada cidadã, os analfabetos não eram considerados cidadãos, ainda teve toda a questão do coronelismo, né, de que controlavam os votos, controlavam a participação da população que trabalhava no campo. E aí eu quero fazer esse salto com vocês da Idade Média, porque o que acontece? Da Grécia, passando pela Idade Média, a gente tem a queda do Império Romano, e com a queda do Império Romano a gente começa a caminhar para o feudalismo, e no feudalismo a gente constrói uma Europa, principalmente, em uma Europa em que não havia segurança nenhuma. Esse acho que é a questão mais importante, porque por que some na Idade Média é o que a gente costuma dizer, o cidadão. Por que acaba na Idade Média o próprio conceito de cidadania? Porque justamente sem segurança, sentindo justamente esse perigo que era você sair da cidade, e dentro da própria cidade, as pessoas começaram a sentir que elas podiam, inclusive, abrir mão da sua liberdade para poder ter alguma segurança, para poder ter entregar esse poder ao Estado, ao Estado não, ao feudo, né, que ainda era uma fragmentação que acontecia na Europa, e porque você estava, na verdade, interessado em ter a sua segurança garantida. Com o absolutismo, agora sim, com o Estado, você constrói um exército que vai garantir a segurança da população, e a gente atribui isso ao Leviatã, que é a obra de Thomas Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem, quando ele tenta argumentar que porque o homem, no seu estado de natureza, se comporta como um lobo, o homem não pode viver da maneira como ele vivia na Idade Média, sem segurança nenhuma. Tá? Então, o homem é o lobo do homem. Isso significa que nós somos, na nossa natureza, egoístas. Tá? E é o que Thomas Hobbes está argumentando, principalmente no Leviatã. Nós somos predadores de nós mesmos. E é óbvio, se você tem uma sala com 10 pessoas e você, por alguma maneira, você tira o estado dessas pessoas, você tira toda a lei, todo o contrato social, todas as regras que essas pessoas devem seguir, a ideia de Hobbes é que elas vão começar a se voltar umas contra as outras por sobrevivência. Isso está realmente, de certa forma, em certa medida, na nossa natureza. Tem vários filmes que a gente pode ver também que mostram isso, mostram como a gente, a todo momento, está correndo o risco de entrar em estado de natureza. O argumento de Hobbes é que o Estado pode garantir a segurança nesse momento. Então, a criação do Estado moderno, o surgimento do Estado moderno, ele veio com essa obra do Leviatã,
que significa que o homem não precisa viver nessa guerra de todos contra todos. O homem pode criar um Estado, pode unificar o exército. Essa proposta já tinha sido colocada, inclusive, no Príncipe de Maquiavel, que tinha esse objetivo de unificar a Itália por esse motivo, inclusive. Só que Hobbes ele é muito mais interessante na maneira como ele argumenta que o homem precisa do Estado, que o homem precisa colocar, inclusive, quando eu falo absolutismo, o poder de forma absoluta nas mãos do rei. Interessante é o seguinte, há uma abertura no século XVII e o século XVIII que começa com John Locke nesse livro Dois Tratados sobre o Governo. John Locke defende, ele é um justnaturalista, como a gente fala, ele defende a noção de que todo homem nasce livre, todo homem tem direito à vida, e os homens têm sim o direito de se revoltarem com esse rei, quando esse rei não cumprir as leis que foram determinadas por ele. Deixa eu deixar isso bem claro. Ser cidadão, nesse momento, principalmente com a Bill of Rights de 1689, é que começa a ganhar novo sentido. Porque essa população do absolutismo, que vive no absolutismo hobbesiano, ainda é uma população que vive com medo. Aqui com Locke acontece uma coisa interessante, que a população começa a entender que ela não precisa ter medo do Estado. John Locke nem defende isso. Essa população agora começa a entender que ser cidadão significa você conquistar, na verdade, esses direitos e você fazer uso desses direitos quando necessário. E Locke divide o absolutismo em três poderes, que são o executivo, legislativo e o federativo, não confundir com Montesquieu. Para a gente fechar, o Rousseau ele coloca contra a teoria hobbesiana a teoria do bom selvagem, o que significa que o homem não é, por natureza, egoísta. Ele não vê o homem como um lobo na sua natureza, mas ele entende que o homem nasce bom e é corrompido, cuidado, a gente tem o costume de dizer corrompido pela sociedade. O que Rousseau fala literalmente no livro dele, do contrato social, é que o homem é corrompido pela propriedade. Então, a ideia de propriedade, quando ela aparece na Terra, que corrompe os homens. Você tem uma cerca, você construiu uma cerca, você é o primeiro a realizar aquele trabalho na terra e agora você precisa defender a sua propriedade. No momento da construção dessa cerca, para Rousseau o momento em que você entende que agora você tem a propriedade daquela terra e aparecem todos os seus direitos. Então, para Rousseau, é nesse momento que o homem se corrompe, é aí que o homem vira um lobo, mas o homem não nasce dessa maneira. Essa corrupção que acontece, ela leva também à necessidade da criação de um contrato social, de um acordo entre os homens que vai ser diferente do acordo de Hobbes. Você não vai entregar para Rousseau todo o poder nas mãos do rei e abrir mão da sua liberdade, porque Rousseau entende que o cidadão ele precisa ter uma participação. Aí voltamos àquela ideia. Isso aqui é interessante. O cidadão ele precisa participar da construção da sua cidade e, para Rousseau, isso significa que a vontade geral é que vai determinar quais são as leis e que vai determinar como é que a cidade vai funcionar. Então, para Rousseau, ser livre, ser cidadão, é você formar essas leis, você construir essas leis, você decidir essas leis por voto. E quando essas leis estiverem bem definidas, elas que vão determinar a maneira do cidadão construir essa cidade, mas isso tem que partir, lembra, em Rousseau, do próprio cidadão. Fechando essa noção de cidadania, para a gente falar um pouco da questão atual, as autocracias que aconteceram no século XX, as ditaduras, eu dei aqui o exemplo da União Soviética com o comunismo e da Alemanha com o nazismo, elas são imposições que foram feitas sobre os cidadãos. Então, quer dizer, é aquela ideia de que o cidadão não é quem vai ser responsável por construir o seu Estado. Tá? Você teve aqui no Brasil nós tivemos duas ditaduras também que foram ditaduras muito graves e todas essas ditaduras significaram que o cidadão ele não ia participar ativamente da vida política da sociedade, mas
Ao contrário disso, ele devia abrir mão da sua liberdade, abrir mão da democracia, para poder permitir que o Estado determinasse toda a cidade. A nossa luta aqui é exatamente contra essa noção de uma participação política ativa de um cidadão que, como eu falei no início da aula, não é alienado da cidade, que está participando ativamente da cidade, para a gente poder não voltar a justamente aquela noção do absolutismo, muito menos voltar a essas ditaduras e a gente ter a preservação da democracia. É um prazer. Obrigado. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 114. Bom estudo e até a próxima aula!